Olá, professor. Olá, colegas. Então, eu fiquei responsável pela avaliação, apresentação do artigo 168-A do Código Penal, que é a apropriação indébita previdenciária. Bom, algumas considerações iniciais. Esse artigo ele foi introduzido no Código pela Lei número 9.973 de 2000, que ela buscava criminalizar a conduta de quem não repassar as contribuições dos contribuintes para a Previdência Social, dentro do prazo legal. E também ela visou criminalizar condutas similares, com o seu parágrafo 1º, e revogou o artigo 95 do Código, que era confuso em sua criminalização de condutas de apropriação indébita. Bom, quanto ao objeto jurídico tutelado, a gente pode dizer que são as fontes que custeiam a Seguridade Social, como a saúde, a previdência e a assistência social, determinados pelo artigo 194 da Constituição, ou seja, é a proteção da própria subsistência financeira da previdência e, de uma forma mais ampla, da própria Seguridade. Bom, o crime ele é descrito como deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo legal ou convencional. Percebe-se ainda que é uma norma em branco, uma norma penal em branco, que exige complemento para ter o seu sentido completo. Para isso, temos a Lei 8.212, de 91, que deve ser consultada, pois traz os prazos e as formas com que o repasse deve ser feito. Ainda é um crime próprio, apenas pode cometê-lo quem tem o dever de realizar o repasse ao INSS, É instantâneo, não se arrastando no tempo e sendo consumado no tempo determinado pela lei por meio de uma omissão. Ele é unissubsistente, pois admite a prática por meio de um ato único, livre, não tendo um método específico determinado, formal, pois não exige resultado naturalístico, e unissubjetivo, podendo ser praticado por mais de uma pessoa, podendo ser praticado por uma única pessoa, sem concurso necessário. Bom, o sujeito ativo é aquele que tem o dever de recolher a quantia do contribuinte, e o sujeito passivo do crime é o próprio Estado, Em especial o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Bom, para esse crime, não é admissível, segundo a doutrina, que haja tentativa. Já a consumação ocorre por meio de uma omissão, que é quando o sujeito ativo não repassa a quantia determinada. É nesse momento, quando ele não repassa a quantia determinada ao INSS, que há a consumação, segundo o NUT. Já segundo o Bittencourt, é quando há inversão da natureza de posse da quantia que deveria ser repassada. Bom, quanto às qualificadoras, causas especiais de aumento e diminuição de pena, vamos começar pela a extinção de punibilidade. Segundo o parágrafo 2º do artigo, a extinção ocorre se o agente, de maneira espontânea, declarada e confessa, efetuar o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e prestar as informações que eram devidas à Previdência, na forma determinada da lei, antes do início da ação fiscal. Já o perdão judicial, ou apenas a aplicação de multa, pode acontecer se o agente for réu primário e tiver bons antecedentes, desde que tenha promovido o pagamento da contribuição após o início da ação e antes de oferecida a denúncia, e o valor das contribuições sejam devolvidas igual ou inferior ao estabelecido pela Previdência. Administrativamente, como sendo o mínimo para o ajustamento das execuções conforme o parágrafo 3º. Com a inclusão do parágrafo 4º, ficou evidente a vontade do legislador em se evitar que o devedor consiga excesso de benefícios, ou seja, o que isso significa? Que no âmbito administrativo,
deve haver o parcelamento da dívida e o perdão judicial no âmbito processual, né? Ou seja, só é possível o perdão se houver o quitamento da dívida no âmbito administrativo. Ou seja, um depende do outro. Não é possível que haja esse benefício duplo, digamos assim. E este crime não possui causas especiais nem de aumento, nem de diminuição de pena, e nem qualificadoras, sendo a pena determinada de 2 a 5 anos e multa. Bom, ainda quanto ao tipo da ação penal, ela é pública e incondicionada, ou seja, o Ministério Público é titular e não depende do ofendido ou de outro órgão para agir, e a competência é da Justiça Federal. Por fim, ainda é importante definir os elementos do tipo. O elemento objetivo, que se refere a deixar de repassar a contribuição recolhida no prazo legal convencional, é esse, né? É o fato de deixar de repassar. Esse elemento objetivo, quando ocorre, é o deixar de repassar. Agora, já no elemento subjetivo, ele é tratado de uma forma um pouco polêmica, com algumas divergências. É entendido ser necessária a exigência da finalidade específica de se fraudar a Previdência. Quanto a isso, o STF posiciona-se pela exigência de haver dolo genérico na conduta, ou seja, basta não ocorrer o repasse que ela entende como dolo, assim como o TRF é da 4ª região. Enquanto o STJ e o TRF é da 5ª região, eles demandam dolo específico, ou seja, a intenção de fraudar a Previdência. Intenção, essa vontade, né? Ou seja, lembrando que o dolo genérico pode ser chamado de apenas dolo e é tratado como a vontade de praticar a conduta tipificada, mas sem a finalidade especial. E o dolo específico, também chamado de elemento subjetivo do tipo específico, é a vontade adicionada de especial finalidade de cometer a infração, digamos assim. Bom, é basicamente isso, professor, colegas. As referências utilizadas, né, a bibliografia foi a do Bittencourt, o Código Penal Comentado, e o NUT, né, que é a bibliografia básica da nossa matéria, e, claro, o Código Penal em si. Um abraço a todos, uma boa noite.